Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Para mim é um privilégio, né? E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, pastor Eliezer, pastora Joyce, pelo convite, né? A pastora Joyce estaria pregando e aí perguntou se eu me importaria de substituí-la. Realmente assim, é uma responsabilidade grande, mas eu sou um pouquinho fominha de púlpito e dificilmente eu vou dizer que não, né? Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9. Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9. Fica com a sua Bíblia aberta aí ou conectada. E antes da gente ler, eu gostaria de que pensássemos um pouco a respeito de plantas. Há pouco tempo nós passamos por uma pandemia e muita gente adquiriu o costume de plantar. Foi ou não? Quem aqui resolveu plantar alguma coisa durante a pandemia? Eu me aventurei também e mais assim, com muito apoio da Michele, né, e do Natan, meu filho, que realmente eles têm mais jeito do que eu. Mas me esforcei, né? Me esforcei também. Uma vez estava lá a Michele mexendo na terra, e eu cheguei perto e comecei a mexer também. Eu acho que eu mais atrapalhei do que fiz alguma coisa, mas eu tentei pelo menos. E quando a gente fala nisso, né, quando a gente planta alguma coisa, a gente espera sempre um resultado. As plantas que nós plantávamos lá na nossa casa, elas não eram plantas que dessem frutos, mas nós, quando plantamos, nós tínhamos a expectativa de ver aquelas plantas crescerem e algumas florescerem. Mas você não planta algo para ela ficar encolhidinha ou para ela morrer com pouco tempo. Acontece às vezes, mas é até uma decepção, porque a expectativa de quem planta é ver o resultado da sua plantação. Quando a gente fala de uma plantação que produz frutos, aí tem uma expectativa maior. Se você planta maçãs, você vai querer colher maçãs. Se você planta trigo, você vai querer colher trigo. E é interessante que muitas vezes, agora a gente pensando um pouquinho no agricultor, muitas vezes o agricultor planta sem ter certeza de que aquela plantação vai dar o fruto esperado. Nós moramos 3 ou 4 anos, lembra? 3 anos, né, no Ceará. Foram 3 anos mesmo, né? Nós moramos 3 anos lá. E eu, de vez em quando, viajava pelo interior e via aquelas plantações de milho. Em alguns lugares o pessoal plantava milho. Era interessante, porque o milho ele dependia da chuva no tempo certo. Se a chuva não chegasse, aquela plantação era toda perdida. E lá no Ceará, o pessoal espera muito essa chuva para o dia 20 de março, se eu não estou enganado. Tem uma irmã aqui que é de Tamboril. Foi a senhora, né? Não? Quem tem aqui a irmã de Tamboril? É uma cidade vizinha que eu morei em Crateús. E tá aí a irmã? Tá não? Bom, então ali a gente era sempre, se eu estiver errando a data, vocês podem até me corrigir, mas era no dia 20 de março. Eu não errei a data não, né? Era o dia 20 de março que eles esperavam uma grande chuva. E se tivesse uma chuva forte no dia 20 de março, eles entendiam que então o inverno, que era o período chuvoso, daria bons resultados para a plantação e a plantação de milho prosperaria. Não era todo ano que chovia o esperado naquela data. Alguns anos, os agricultores ali perdiam tudo que produziam.
E algumas vezes dava certo também. Mas o fato é que todo agricultor, todo mundo que planta, de alguma maneira, ele espera um resultado. E Jesus aqui nesse texto, ele vai fazer uma comparação da agricultura, de quem semeia algo e espera um resultado, com quem semeia a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mateus capítulo 13, versos do 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele estava na região da Galileia e estava ensinando primeiro numa casa, e ensinando muitas coisas. Ali também houve um episódio de exorcismo naquela casa. Um homem que estava possesso de um espírito mudo e surdo, ele apareceu ali. Jesus expulsou os demônios que estavam naquele homem. E também nessa casa, certa vez, sua mãe e seus irmãos apareceram, estavam do lado de fora. Os discípulos foram perguntar a Jesus, foram falar com Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora. E Jesus responde assim, quem são minha mãe e meus irmãos e irmãs? Todo aquele que faz a vontade do Pai são, sim, meus irmãos, irmãs e mãe. Acontece muita coisa dentro daquela casa. Jesus é várias vezes contestado pelos religiosos dentro daquela casa, só que cada vez as pessoas parecem que iam se aproximando mais, iam se chegando mais, e Jesus sai então daquela casa e ele vai até o mar da Galileia, que é um lago, né? Mas a gente fala mar da Galileia. Ele chega ali na beira do lago e as pessoas começam a se aproximar dele. E vai criando uma multidão em volta. E Jesus, para não ser apertado por aquela multidão e conseguir ensinar, então Jesus entra num barco, se assenta naquele barco e começa a ensinar aquela multidão do barco. Jesus estava no barco ensinando a multidão que estava ali na beira do lago. E ele começa a ensinar por meio de parábolas. Parábolas, minhas irmãs e meus irmãos, são ensinamentos, provérbios, que têm a finalidade ou de esclarecer algo. Muitas vezes a gente fala que a parábola serve para esclarecer, mas em alguns casos a parábola também serve para ocultar algumas informações de quem não precisa ter. Foi o caso dessa parábola que Jesus ensinou. Jesus começa a ensinar e ele fala sobre um semeador. Tanto é que depois, no mesmo capítulo, os discípulos vão perguntar por que o Senhor está ensinando por parábolas. Ele fala, porque vocês precisam entender o reino de Deus, mas nem todos vão entender. Alguns vão ficar realmente com seus ouvidos fechados, vão ter ouvidos, mas não vão ouvir, vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão compreender. E aí Jesus começa a ensinar algumas parábolas para ocultar o conhecimento de algumas pessoas, principalmente, eu entendo, os fariseus daquela época. E os escribas, que eram os religiosos mais conceituados daquela época. E ele começa a contar essa parábola e ele começa assim, o semeador saiu a semear. Parece redundante quando a gente fala isso, porque afinal de contas, o que se espera de um semeador é que ele realmente saia a semear. Senão ele teria outra profissão, mas ele sai a semear, ou seja, ele sai para fazer algo de que realmente ele precisa fazer e que é sua função fazer. O que nos remete a essa figura do semeador que sai a semear?
Alguns vão dizer que esse semeador é o próprio Jesus. Mas eu entendo, irmãs e irmãos, que esse semeador somos nós, Igreja do Senhor, que temos a atribuição de semear a palavra de Deus. Eu e você temos um compromisso com Deus de ir e fazer discípulos. Lembra? Acho que eu cheguei a falar sobre isso aqui alguma vez. Para fazermos discípulos, nós precisamos sair e semear a palavra de Deus. Então, Jesus está ensinando aos seus discípulos o seguinte: olha, vocês não podem ficar parados. Vocês precisam sair e semear tudo que vocês aprenderam. Vocês precisam sair no campo e falar da minha palavra, assim como um semeador que sai no campo lançando também a sua semente. É interessante essa parábola, porque ele vai semeando. E a gente que está num ambiente urbano, né? Alguém aqui é do interior? Tem alguém que foi criado no interior? Ah, obrigado, irmãos. Mas interior mesmo, vocês foram agricultores também, chegaram a cultivar a terra? Hoje quando a gente aqui que não foi criado no interior, né? Muitos daqui não foram, a gente imagina sempre esse campo e essa semeadura feita por máquinas potentes, com uma terra onde passa um trator com arado e vai preparando sempre aquela terra, irrigando a terra. Mas esse semeador aqui da parábola, ele não é esse tipo de semeador. Ele é um semeador meio artesanal, ele está indo manualmente, e ele está semeando na terra que ele tem. Eu estou dizendo isso porque quando a gente lê essa parábola, a gente fica pensando assim: poxa, mas por que ele lança a semente de qualquer jeito? Parece que ele está sendo desleixado. Parece que ele está fazendo de qualquer maneira, porque cai em vários lugares, não é toda semente que é aproveitada. Mas nós temos que pensar que o contexto aqui é de um semeador que tem uma terra com o que ele possui ali, é o que ele tem para semear. Com as sementes que ele tem, no campo que ele tem. E ele não se importa, porque ele entende que a missão dele é semear. Assim também devemos ser nós, crentes do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós não podemos ficar escolhendo terreno para semear. Nós temos um compromisso no reino de Deus de semear a palavra, independente do terreno como ele esteja. É essa pessoa que você está pensando agora que você precisa semear a palavra na vida dela. Independente do estado que ela esteja, independente da possibilidade dessa semente gerar fruto ou não. De fato, a culpa da semente cair em vários lugares não é do semeador, porque a função dele é semear. E ele não pode deixar de fazer isso, independente de tempo e circunstâncias. Independente do que estiver acontecendo, o semeador, ele precisa continuar semeando a palavra. Eu e você, independente do tempo e das circunstâncias, nós precisamos continuar pregando a palavra. Eu e você, independente do tempo e das circunstâncias, nós precisamos continuar fazendo discípulos. Quando eu penso nesse semeador, eu lembro muito lá do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, quando Paulo, ele instrui Timóteo no seguinte: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Prega a palavra, sendo oportuno ou não. Esse semeador, quando ele sai a semear, ele não está preocupado se o chão vai estar bem ou não para receber sua semente, se ele vai ser bem aceito ou não. Ele tem uma missão que ele precisa semear a palavra, e ele faz isso. Assim também, quando ele sai para semear, ele não sabe se a sua semente vai produzir ou não, mas ele precisa semear. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso do 1 a 6, o pregador, ele diz o seguinte: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Independente de podermos calcular o resultado, nós precisamos pregar a palavra. Ainda que chorando, o semeador não pode deixar de pregar a palavra. Lá no Salmo 126, versos 5 e 6, está escrito assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu estou dizendo tudo isso para que nós entendamos, em primeiro lugar, que o semeador, ele não é um semeador incompetente aqui. Ele é alguém que se dispõe a semear a palavra, independente do que aconteça. E nós precisamos aprender com esse semeador e também semear a palavra, ainda que em tempos difíceis, ainda que com perseguição, ainda que com tristeza, ainda que as pessoas nos rejeitem, porque nós semeamos a palavra, eu e você não podemos deixar de semeá-la. Contudo, Jesus está ensinando aos seus discípulos que o fato de semear não significa que vai gerar fruto. E ele começa a preparar os seus discípulos para algumas vezes se decepcionarem com os resultados. Mas, como eu já disse, independente do resultado, eles não podem parar de semear a palavra. E aí, Jesus começa a dizer, ensinar aos seus discípulos, o que pode atrapalhar a planta de dar fruto, o que pode atrapalhar o resultado da semeadura. O primeiro aspecto que nós vemos está no versículo 4. E ele diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Uma parte caiu no meio do caminho, e vindo as aves, a comeram. O semeador está semeando, e uma parte da semente cai na beira do caminho dele. Caminho não é lugar de semeadura mesmo, mas como eu falei para vocês, era o que tinha. E aí eu comecei a pensar sobre o que pode ser essa beira de caminho. O que significa isso? Que tipo de semente é essa que cai na beira do caminho? E que tipo de caminho é esse que impede a semente de dar frutos? Jesus até explica isso depois no verso 19. E ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Com licença, irmãos. Veja bem, a beira do caminho é um lugar onde a semente ela fica visível, ela fica vulnerável, e é um lugar também onde as pessoas passaram e pisaram, então o solo está um pouco mais batido ali, está mais duro, e a semente não consegue entrar. É muito fácil para o passarinho ver aquela semente, e ele vai comer. E Jesus compara então esse passarinho ao próprio diabo, que ele vai lá, quando a palavra de Deus é semeada no coração da pessoa, o diabo vai e rouba aquela palavra, e ela nem nasce. O problema ali não é nem de produzir fruto, simplesmente ela não nasce, porque ela foi roubada. E eu comecei a refletir, o que pode ser o caminho para a semente? Muitas vezes o caminho que impede a palavra de entrar no coração da pessoa e que facilita com que Satanás roube essa palavra, são as frustrações que você passou durante a sua vida, as experiências que você teve. Muitas pessoas não recebem a palavra porque algumas delas chegaram a se frustrar com o próprio Deus.
Algumas pessoas passam por problemas tão graves na sua vida que elas param até de ter fé, elas param de acreditar que Deus existe. Essa pessoa, se ela receber a palavra vai ser como na beira do caminho. Porque o coração dela foi pisado pelas circunstâncias da vida. Alguns corações que se parecem como beira de caminho são corações que passaram por experiências religiosas negativas. Pessoas, às vezes, que frequentaram a igreja e viram algo dentro da igreja que a afastaram também. E aí, quando você prega a palavra para essa pessoa, ela simplesmente rejeita, ela nem ouve. Porque ela passou por uma decepção religiosa. Às vezes, irmãos e irmãs, nós cristãos somos quem pisamos o caminho para que a semente não possa gerar fruto. Às vezes, as nossas próprias atitudes como cristãos geram bloqueios na mensagem da palavra de Deus, para que a pessoa não frutifique, para que aquela palavra não germine no coração dela e dê resultado. Muitas vezes a culpa é minha e sua. Muitas vezes nós deixamos de pregar a palavra e começamos a pregar outras coisas no lugar da palavra. E isso vai gerando bloqueio. Quantas vezes, quando eu digo nós, eu quero me referir a nós religiosos, a nós que nos dizemos cristãos. Quantas vezes nós perdemos tempo nas redes sociais, discutindo política, discutindo doutrinas. Nós estamos pisando os corações das pessoas. Estamos gerando um caminho ali, onde a palavra não vai poder penetrar. E o diabo vai roubar aquela palavra. Porque nós, em vez de semearmos a palavra, em vez de semearmos a boa semente do Evangelho, semeamos outras coisas. Quantos amigos de vocês não ouvem mais quando vocês falam do Evangelho? Porque toda vez que vocês mandam mensagem do WhatsApp, seus amigos pensam que é alguma coisa de política. Quantos de vocês não são mais ouvidos pelas pessoas? Quantos de nós não somos mais ouvidos? Porque começamos a ser assimilados a grupos partidários. Sabe o que é isso? É pisar no caminho, é formar caminho. Mas não é um caminho para a palavra entrar, não. É um caminho para a semente não germinar. Porque é isso que nós temos feito nesses dias. Então, a palavra não gera fruto, porque muitas vezes aquela pessoa teve experiências negativas na sua vida que impedem de receber a palavra, e muitas vezes essas experiências negativas foram geradas por nós cristãos. E aí aquela pessoa não dá ouvidos. Às vezes é por causa do próprio sistema de crenças da pessoa. O apóstolo Paulo passou por isso, lá em Atos capítulo 17, do 32 ao 33, ele está pregando para os atenienses, e os atenienses ficaram muito curiosos em saber sobre o que Paulo estava falando, outros chamavam ele até de tagarela. Mas quando Paulo começa a falar a respeito da ressurreição, muitos atenienses começam a dizer assim: sobre isso te ouviremos mais tarde. Quantas vezes também eu e você começamos a tentar nos aproximar de alguém para pregar a palavra, e aquela pessoa, quando a gente chega no ponto do Evangelho, ela diz assim: não, sobre isso depois a gente conversa. O passarinho foi lá e tirou a semente, porque aquela semente caiu na beira do caminho. Porque muitas vezes a pessoa tem uma opinião, uma cultura religiosa que é mesmo diferente da palavra. Essa falta de compreensão e desinteresse ocorre pelos tipos de caminho que nós formamos. Mas também existe o problema
da palavra que não gera fruto, porque a decisão foi baseada no emocionalismo, no medo ou na barganha. Essa é a que cai no solo rochoso. Lá em Mateus capítulo 13, do 5 a 6, Jesus começa a dizer: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí Jesus explica lá no verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui é um outro caso. Aqui não é uma semente que ficou vista por Satanás, que foi fácil de ser aprisionada. Aqui é uma semente que ela caiu numa terra, e ela começou a germinar, e começou a gerar alegria. Só que ela não se aprofundou, porque o terreno era rochoso, então não gerou raiz. Vocês já tentaram arrancar mato com a mão? Acho que quase todo mundo, né? Quem tem quintal aqui faz sempre isso, né? Vai lá, de vez em quando arranca os matos com a mão. Quando o mato não está enraizado, é fácil puxar e tirar. Mas às vezes tem uns capins que eles vão lá no fundo, e você puxa, e você começa a pegar uma faca para tentar tirar aquilo, e você sofre. Aí, quem tem quintal, né, eu usava às vezes uma estratégia de molhar bem, porque aí sai um pouquinho mais fácil. Mas a dificuldade de tirar aquele capim é porque a raiz dele está profunda. Mas quando a raiz é rasa, é fácil tirar. Assim também é quando a pessoa toma uma decisão baseada nos assuntos, no aspecto errado. Há pessoas que simplesmente se agregam a uma igreja, começam a frequentar o culto, e às vezes acha tudo muito legal, é tão bom estar aqui com vocês, não é? E aí as pessoas se cumprimentam durante o culto, um fala com o outro, gera aquela harmonia, e um chama o outro de irmão, e a pessoa começa a frequentar, ela gosta de estar aqui, fica alegre de estar aqui. Outros, quando começam a frequentar, elas ouvem a seguinte mensagem: vem para Jesus que os seus problemas vão se acabar. Vem para Jesus que você vai ser curado. Vem para Jesus que você vai conseguir emprego. Vem para Jesus que você vai ficar rico. E quando elas começam a ouvir isso, elas gostam e recebem aquela palavra ali até com alguma alegria. E está aqui frequentando, às vezes pede até batismo. Acha que é crente, mas não enraizou. Sabe o que significa isso? Essa semente que caiu no solo pedregoso é aquele crente que ele frequenta a igreja, que ele tem uma religião, mas ele não conheceu o Deus que é pregado dentro da igreja. Ele não conhece o Deus que a igreja prega. Esse tipo de cristão, ele vai frequentar, mas ele nunca vai gerar raiz. E aí sabe o que acontece? Quando o sol bate, aquela planta seca. Quando vem a dificuldade, a pessoa desiste, ela não consegue ficar. Porque não gerou raiz, não se aprofundou. A palavra vai gerar raiz no meu e no seu coração, quando nós tivermos um compromisso sincero com ela, de ler a palavra e se aplicar a ela de verdade. E principalmente nós, igreja, quando nós pregarmos o evangelho, quando nós começarmos a explicar para as pessoas do que na verdade elas estão sendo salvas. Se nós não fizermos isso, se nós não pregarmos o evangelho para as pessoas, nós criaremos agregados, nós teremos pessoas que vão estar aqui no nosso culto, mas nunca vão gerar raiz. Se nós não pregarmos o evangelho e mostrarmos para o pecador que ele realmente precisa de Deus para se libertar do pecado e que ele está morto nos seus pecados, a pessoa vai estar aqui cantando, mas nunca vai adorar a Deus. Porque só pode adorar a Deus quem sabe de onde veio, quem sabe o que era e o que é agora.
Você só consegue adorar a Deus de verdade quando você entende o fundo do poço em que você estava antes de conhecer Jesus. Você só consegue amar Jesus de verdade quando você entende a perdição em que você andava antes de conhecer a Jesus. Quando você entende quem você era e o que você é hoje em Cristo, você pode ter crise, você pode ter dificuldades, você pode ter momentos de desânimo, mas você nunca vai largar a Jesus. Porque a raiz aprofundou. E a terceira, o terceiro solo que impede a raiz de frutificar, é um solo, um coração de falsa religiosidade. Lá no verso 7, Jesus diz o seguinte: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Depois ele explica no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nasce, a semente chega a nascer, ela cria até uma raiz, mas ela não gera fruto. Quando você planta, você quer colher um fruto. Se você plantar tomate, você vai querer colher tomate. Se não der tomate, o que você vai fazer com aquele pé? Você vai jogar fora, porque ele não serve. Você plantou tomate. Assim também é quando a palavra é semeada no seu coração. Não só o semeador, mas o próprio Deus espera que você gere fruto. Mas essa semente não gera. Por quê? Porque ela cai entre os espinhos. Está ali a planta. Está com espinho em volta? Tá. Mas tem folha, tem caule. Só não tem o quê? Fruto. Assim é a pessoa com a falsa religiosidade. Está aqui, canta, pode até pregar, mas não gera fruto. Que fruto é esse então? Nós temos um grave problema, com licença, irmãos, de confundir o fruto com o ativismo. O fruto que a palavra gera em você não é o seu envolvimento nas obras da igreja, não é o seu envolvimento nas atividades da igreja, não é isso. Isso tudo até é uma consequência. Porque quando você vai vivendo a vida cristã, quando você vai se aproximando de Deus, as oportunidades vão aparecendo. Ninguém fica parado na obra de Deus. Mas o fruto que tem aqui é aquele fruto lá de Gálatas 5. Lembram quais são? Amor, paz, benignidade, bondade. Eu não estou falando em ordem não. Fé, mansidão, domínio próprio. Esqueci de algum. Qual é? Temperança. A palavra foi semeada no seu coração para você produzir fruto do Espírito. Para você produzir fruto de arrependimento. Por que não gera? Por que é tão difícil amar o próximo? Por que é tão difícil então ter domínio próprio? Sabe por quê? Porque o teu coração está cheio de espinho. Esses espinhos aprisionaram a palavra. Jesus vai dizer o que são esses espinhos. A gente pode pensar assim, espinho deve ser as dificuldades da vida. Não. Jesus diz, as preocupações deste mundo. Você não gera fruto porque você fica preocupado com as coisas do mundo. Você está preocupado com o partido que vai ganhar as eleições, com quem vai ser o candidato, você está preocupado com se a inflação vai subir ou vai descer, você está preocupado com o juros, se vai baixar ou não, você está preocupado com as coisas desse mundo. Você está preocupado com a política, você está preocupado com as coisas daqui.
Você está preocupado do quanto você vai avançar no seu trabalho, você está preocupado do quanto você vai prosperar. As preocupações desse mundo, eu preciso falar isso, porque quando a gente fala de mundo, a gente fica sempre pensando que o mundo é o quê? O mundo é a pessoa ir para o bar, a pessoa... o que mais que é do mundo? A pessoa fumar, a pessoa beber, a pessoa ir para o samba. A gente acha que isso é ir para o mundo. Não, o jogo do Flamengo é santo até. Jogo do Flamengo pode. A gente acha que ir ao estádio de futebol, a gente acha jogar futebol. Quando eu me converti, gente, eu tenho bastante tempo já na caminhada. Quando eu me converti, tinha crente que não podia jogar bola. É dessa época também? Não podia, porque era coisa do mundo. Não é isso que é a preocupação do mundo. O mundo é o sistema, são as coisas de onde você está. O mundo, inclusive, é o mundo religioso também. É muito mais abrangente, é o apego às coisas materiais, é o apego ao ter e não ao ser. Hoje nós ouvimos, foi hoje, que nós precisamos primeiro ser. O mundo, ele não vê o que você é, ele vê o que você tem. A preocupação do mundo é o carro que está na sua garagem, é o terno que você usa, é onde você faz suas refeições, com quem você fala. Essa é a preocupação do mundo. A gente precisa parar de minimizar os problemas, a gente precisa parar de simplificar e achar que não, se eu não vou ao estádio de futebol, se eu não vou jogar futebol, está tudo bem. Isso é simplificar o problema, porque você pode não ir ao estádio de futebol, você pode não jogar futebol, você pode não fazer um monte de outras coisas, mas estar com as preocupações do mundo. Você pode ter uma capa de crente e ser, na verdade, do mundo. Jesus também fala que outro espinho que impede a semente de gerar fruto é a fascinação das riquezas. E eu gostei muito de uma outra versão que não diz fascinação, mas sim engano. A mentira das riquezas. Eu acho que essa seria a melhor tradução para essa palavra. Às vezes a palavra não gera fruto porque nós nos enganamos. O meio gospel, quando a gente se converteu, Joffrey? Tinha uma determinada igreja que a gente já dizia que não era nem evangélica, porque ela só pregava prosperidade. Não era assim? Aí você ia lá, dava tudo que tinha para você ficar rico, e a gente condenava aquilo. Quantas das nossas igrejas estão fazendo a mesma coisa hoje? Quantos estão fazendo o mesmo que condenávamos no passado? O engano da riqueza. Você não vai ser mais feliz se você for mais rico ou mais pobre. Você não vai gerar mais fruto se você ganhar mais. Pelo contrário, a palavra sempre nos adverte a não sermos avarentos, a não termos apego às riquezas, porque elas passam. Eu não sei quantos são empresários aqui, mas se tem algum empresário aqui, eu duvido que você saiba se você vai continuar sendo empresário no ano que vem, porque passa. Eu não estou falando isso para você se frustrar, não. Eu estou falando isso para você entender que você precisa de muito mais do que as coisas que você pode possuir. A palavra de Deus, ela tem muito mais do que as coisas que você pode alcançar. A gente foi invadido por uma onda coach,
que agora a gente ouve nos púlpitos que você vai prosperar, que você é cabeça e não cauda, que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e é uma mensagem de incentivo tão grande. É claro que todo mundo está torcendo para você prosperar no seu negócio. Claro que vai ser muito bom se você for bem sucedido. Mas você precisa entender essa noite de que a sua essência e a sua vida não é para isso só. Se você prosperar, é para o Senhor que você prospera. E se você empobrecer, vai ser para o Senhor que você vai empobrecer. Se você continuar vivendo amanhã, é para o Senhor que você vai viver. Mas se você morrer, é para o Senhor que você vai morrer. De maneira que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né? Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. As preocupações com o mundo e o engano da riqueza muitas vezes são os espinhos que impedem que a semente frutifique. Lá em Lucas capítulo 8, 14, o evangelista, ele acrescenta ainda que também os prazeres desta vida. Quantos crentes estão em nossas igrejas, mas que não abrem mão dos prazeres da vida? Quando a Bíblia fala de prazeres da vida, está falando mesmo do pecado, de não ter pecado de estimação, ter coisas que você não deixa de lado. Prazer da vida, né, Joffre? Não é jogar futebol, é uma coisa boa de se fazer, é um esporte. Mas o apego às coisas dessa vida, e quando as coisas da vida se tornam uma prioridade para você, a semente não frutifica na tua vida. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, o apóstolo vai nos dizer, nos adverte a não amarmos o mundo, nem as coisas que tem nele. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, olha o que há no mundo. Aqui enumera, desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. Soberba da vida é você se achar melhor do que os outros. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você vai escolher? O que passa? O que você não sabe se vai continuar amanhã, ou algo que, ainda que tudo passe, não vai passar? Porque aqui diz que a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque Deus é eterno, Ele não passa. Para a gente encerrar, eu falei para vocês do que impede a palavra de ser semeada. Mas graças a Deus existem os verdadeiros discípulos, que têm como coração uma terra produtiva, bem tratada. Lá no verso 8, Jesus vai falar, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E ele explica no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não importa o quanto produziu de fruto aqui. O que importa é que dê fruto. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é medido pela quantidade, mas por gerar frutos que permaneçam. Diferente do mundo, onde você é reconhecido porque a tua empresa cresce cada vez mais de uma maneira exponencial, no reino de Deus, para Deus isso não importa. Não importa se a igreja está cheia ou vazia. Não é essa a questão. O que Deus quer é que nós façamos discípulos. E Deus quer que nós demos frutos que permaneçam. Deus quer que nós produzamos fruto do Espírito. Deus quer que nós vivamos o amor que gera paz, fé, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
essa terra, ela se torna produtiva e pronta para gerar frutos quando a palavra é realmente compreendida. Essa palavra aqui compreendida é o mesmo que inculcada, quando a palavra realmente penetra o coração da pessoa e faz a diferença, quando ela realmente entende quem ela é e o quanto ela precisa de Deus, o quanto ela precisa da obra de Deus na vida dela, o quanto ela precisa que essa semente germine em sua vida, o quanto ela entende que depende desse Deus. Aí a palavra gera fruto. Na minha pesquisa, eu descobri que essa forma de plantio era comum lá no Oriente, né, naquela região da Palestina ali. O semeador, ele ia jogando a semente ia caindo em vários lugares, porque depois vinha o arado. Alguém vinha com o arado e aí derrubava todo espinho, e aí removia toda aquela pedra, e aquele solo, aquele caminho deixava de ser caminho para ser plantação e cultivo. E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. O Espírito Santo é esse arado que vem no seu coração, removendo as pedras, para que a raiz possa se aprofundar, removendo os espinhos para que a planta possa crescer e gerar fruto e não ser sufocada, desfazendo o caminho de todas as circunstâncias e decepções que pisaram no seu coração e te fizeram duro ou dura para a palavra. Essa é a terra que gera fruto. E é esse o coração que Deus espera de mim e de você nessa noite. E eu não posso encerrar esse sermão sem te fazer um convite. Se você, primeiramente, se identificou com um desses tipos de coração, se você entendeu essa noite que o seu coração até aqui foi como um caminho, que foi tão pisado, que você não consegue nem mais ouvir a palavra, que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o diabo rouba a palavra de você. Se você entendeu que o seu coração é como um solo pedregoso, em que não tem profundidade, porque você não se aprofunda e você não consegue se aprofundar, o teu coração está cheio de pedra, e aí você desanima fácil, toda dificuldade faz com que você desista, você não consegue permanecer firme no Senhor, porque o seu coração está como pedra, ou se o seu coração é como um monte de espinho, que sufoca a palavra de Deus, sufoca aquela planta, e não permite que ela gere fruto, porque você ainda tem o coração muito preso às coisas dessa vida, porque a sua preocupação está mais nas coisas que você vai fazer amanhã, porque a sua preocupação está mais no terreno. Mas hoje, você quer que a palavra surta efeito em você. Mas hoje você quer que o Espírito Santo passe como um arado no seu coração, preparando o seu coração para receber a palavra, para a partir de hoje, você compreender de fato a palavra, receber no seu coração e gerar fruto. Se você entendeu essa palavra e quer gerar fruto, eu te convido a, se você está aqui, fazer um sinal, levantar uma de suas mãos para a gente saber. Eu não estou perguntando se você é membro de igreja, eu não estou perguntando isso. Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de crente. Eu não estou perguntando quais são os ministérios que você participa ou que você fez. Não foi essa a pergunta. Eu estou te perguntando se você tem um coração que não gera fruto, mas você quer gerar fruto. Se você tem um coração com espinho, com pedra, ou se o coração é como um caminho, mas hoje você quer que a palavra cresça em você e gere fruto. Você quer ser reconhecido como discípulo e discípula de Jesus. Você quer ser de fato uma nova criatura. Você quer ser um homem novo, uma mulher nova. Se você quer isso, eu te convido e te desafio a levantar uma de suas mãos.
Amém. Amém. Você também que está na sua casa e está recebendo essa palavra pela internet, hoje é o seu momento. Hoje é o dia de Deus fazer tudo novo em você. Hoje é o dia de Deus te fazer uma nova criatura. E você precisa fazer só uma coisa: reconhecer que só Ele pode mudar o seu coração. Só Ele que pode fazer a diferença na sua vida. E você aí na sua casa, você pode hoje confessar os seus pecados, se arrepender e dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero que o meu coração seja trabalhado pelo Senhor e que Ele faça tudo novo.